O equívoco da religião é de confundir Deus com um outro Deus. O equívoco da religião é olhar para Jesus Cristo e o comparar a um outro líder religioso. Na antiguidade, os deuses, eles eram entidades locais. Acho que até nos pensamentos do isolamento, num desses episódios, eu falei sobre isso. Quando você chegava numa terra, a coisa mais comum era perguntar: quem é o Deus aqui dessa terra? Ah, aqui é Astarte, Astarote, aqui é Baal, aqui é Moloque. E que tipo de coisa ele quer que a gente faz? Ah, esse aqui exige esse sacrifício, aquele exige aquele. Bom, então eu tenho que servir o Deus dessa terra. É interessante você ler os profetas, Jeremias fala isso. E também desde que o povo saiu do Egito, quando vocês entrarem na terra, que o Deus vai dar a vocês, para vocês possuírem, cuidado para vocês não entrarem nos hábitos e nos costumes da terra, e nem se curvarem aos ídolos da terra, porque eles nada são. E essa era uma tendência. Eu chego nessa terra, eu vou plantar, eu vou trabalhar aqui, eu preciso que o Deus daqui me ajude. Qual que ele é mesmo? Como é que faz? Então vamos fazer. Essa ideia de um proselitismo ou de conversão verdadeira, de mudança e transformação de ser, vem com Cristo. Apesar de que haviam prosélitos judeus, é verdade. Quando o Antigo Testamento começa a mostrar, os Salmos principalmente, que o Senhor é o Deus dos deuses, Ele é o Senhor dos senhores, pela primeira vez a humanidade começa a ouvir sobre um Deus que não é local, que não é um Senhor de uma terra, que eu devo servir para me dar bem na minha plantação, nesse novo terreno que eu cheguei. A ideia de que Ele é Senhor sobre tudo, de que tudo que existe veio dEle e de que Ele é Deus sobre todas as coisas. Ele é Criador, Ele é a origem de tudo que existe. Ele está sobre qualquer poder, qualquer potestade, qualquer entidade. Ele está acima de qualquer coisa que você possa nomear nessa terra, com qualquer tipo de poder e autoridade. Ele é Deus, aliás, tudo que existe é criação de suas mãos. E tudo que existe está sujeito a Ele. A nossa discussão, às vezes nos perdemos na discussão. E nós, na religião, erramos por acharmos que estamos falando de um líder religioso. Nós somos pastores, somos sempre indagados por pessoas sobre como é que eu evangelizo, como é que eu falo de Jesus para uma pessoa que não crê. E aí nós queremos entrar num debate. Ah, você crê nessa religião ou naquela? Olha, mas Jesus falou isso. Ah, mas o meu falou isso. Ah, mas o meu falou isso. E nós entramos num âmbito de discussão onde colocamos Cristo como líder do cristianismo. Como se Jesus tivesse vindo para inaugurar uma religião. Ou como os judeus pensavam no primeiro século, que esse movimento de Jesus fosse uma renovação dentro da fé judaica. Os discípulos de Jesus frequentavam sinagoga, frequentavam o templo, até aproximadamente o ano 70, quando houve a rebelião dos judeus contra Roma. Cristãos e judeus eram enxergados pelos romanos como uma única religião. Jesus era um judeu? Não, não é isso. Não é uma tentativa de começar uma nova seita. Não é alguém que veio para inaugurar uma igreja e estabelecer um novo templo. Não era uma nova lei para se colocar para que o homem tivesse mais um caminho dentre tantos que existem na terra. A vinda de Cristo é exatamente a apresentação do Criador de todas as coisas para nós. O homem se encontra com a sua origem. Ele tem como um déjà vu. Ele olha e fala: meu Deus,
Parece que eu já tive aqui. Eu olho para Jesus e eu sou atraído para isso, porque essa é a vida que eu acho que eu nasci para ter. Eu sempre digo isso aqui nas pregações. Jesus não é um mago, não é um guru, não é apenas um mestre, um rabi, como se dizia naqueles dias, que estava guiando o povo para a religião. Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Senhor, Ele é o Criador de todas as coisas. É dele que tudo emana e é para Ele que tudo volta. Ele é alfa e ômega, Ele é princípio e fim. Nós estamos falando sobre a vida na sua totalidade. Sua essência, sua existência. Que aliás, quando alguém pergunta, prove para mim que Deus existe, a resposta é só você olhar para tudo que existe. Se Deus pudesse ser provado como algo existente, Ele seria algo existente como qualquer coisa na nosso mundo é existente. Aí caberia eu perguntar, se você existe, o que existe antes de você para você chegar até aqui? Deus não é existente como nós somos. Deus está fora da existência. Ele é a razão de tudo existir. Ele é aquele que promove a existência. Ele é eterno. Deus é o que é, foi o que Ele disse a Moisés. Eu sou o que sou, eternamente sou. Vocês é que existem. Ele está acima de tudo isso que nós vemos. E aquele povo que teve a oportunidade, como João descreve na sua primeira epístola, nós vimos a Jesus, nós tocamos nele, a gente abraçou ele. Que coisa louca, que ele andou no nosso meio, Deus estava entre nós, Emanuel, é Deus conosco. Era para que cada ser humano, ao olhar para Jesus, dissesse, tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa errada comigo. Tem alguma coisa errada com o nosso mundo. Tem alguma coisa errada com o nosso sistema de vida, como nós operamos a lógica de tudo que nós fazemos. Tem alguma coisa errada. Por quê? Olha para ele, ó. Porque não é possível. Falta alguma coisa para nós. Porque quando ele fala sobre justiça, e nós olhamos para os nossos sistemas de justiça, tem alguma coisa errada com a gente. Quando ele fala sobre amor, quando ele fala sobre graça, quando ele fala sobre misericórdia, quando ele perdoa, quando ele conversa com uma samaritana, quando ele conversa com uma criança, a maneira como ele de verdade, claramente se opõe a todo tipo de hipocrisia da lei e da religião, ou da interpretação da lei e da religião, tem alguma coisa errada com a gente. A sabedoria dele, tem alguma coisa errada com a gente? Porque essa é a primeira coisa que passa pela nossa mente, quando olhamos algo externamente que é diferente de nós. Nós temos na nossa religião a ideia errada de que Cristo se fez homem como nós. Sim, ele nasceu da Maria e se fez homem, como nós, e achado em figura humana, diz Paulo aos Filipenses no capítulo 2, ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Mas ele é antes da Maria. A Maria é fruto da sua obra desde o Éden. Ele é antes de cada um de nós. Eu quero ler com você o que está escrito em Romanos, capítulo 8, verso 29. É a sequência do texto que lemos a semana passada. Portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Colossenses capítulo 1, de 13 a 20, Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Nele habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Nele tudo subsiste.
porque Ele é antes de todas as coisas. Ele é o primogênito da criação. É muito louco isso. Para nossa cabeça que vive com isso aqui, ó, com um relógio, com um tempo, como que Ele é antes de todas as coisas. João, capítulo 1, verso 1. No princípio, lá no começo, era o Verbo. E para um judeu que ouvia, no princípio criou Deus os céus e a terra, agora ele ouve, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Porque ele é o Senhor, da onde tudo emana e passa a existir. Nós nos relacionamos não com uma entidade, não com o presidente de uma instituição. Nós não estamos falando com aquele que inaugurou uma nova religião, estamos falando com o Senhor de todas as coisas e que é antes de nós mesmos. Na verdade, Cristo, no nosso tempo, na nossa história, se fez homem como nós, na nossa percepção, mas a verdade é que nós é que fomos criados à imagem dele. Gênesis 1, 26, 27, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre a terra. Essa imagem não é a imagem de um espírito ou de algo que nós não vemos, porque Deus é espírito. Nós é que fomos criados à imagem de Cristo. Ele é o padrão da humanidade, não nós. E nós, na nossa religião, costumamos olhar para Deus e medi-lo pela nossa humanidade. Eu ouvi outro dia uma pergunta assim: quando Jesus disse amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo, isso não pode ter um erro aqui? Porque às vezes o meu amor, a minha autoestima é errada. E como é que eu vou amar o próximo segundo eu amo a mim mesmo com a minha autoestima errada? Pode gerar um caos, né? O meu amor pode estar doente. A resposta é, ele não está falando do meu amor. Não é o meu amor que é padrão para o que Cristo fala. É o que ele fala que é padrão para o meu amor. O amor de Deus não é uma imagem do meu, é o meu que é uma imagem do dele. Eu olho para aquele que é perfeito. E todas as coisas que Cristo ensina, Ele ensina segundo o seu padrão. Nós é que devemos ser seres humanos do jeito que Ele foi. A sua imagem não era apenas algo físico, mas nas suas atitudes. Por que que no mercado nós vemos tanta propaganda? E geralmente quem faz propaganda é gente importante. E quando usa aquele perfume jogando tênis, ou quando está naquele carro dirigindo, ou o artista que faz a propaganda do café e fala em inglês, ou a atriz que estava tanto tempo longe das telas, falando sobre telefones celulares. E nós olhamos a roupa do ator na novela, da atriz, e nós queremos ser iguais. Nós somos seres criados que dependem de algo. A devoção, ela faz parte da nossa vida, faz parte das nossas necessidades. Nós precisamos sempre ter algo para acreditar, é verdade, somos seres criados assim. E quando olhamos para Cristo, olhamos para a imagem do que deveríamos ser. É uma coisa tão incomum hoje você perceber pessoas que já não se acomodaram mais ao status das coisas. A ponto de quando alguém faz alguma coisa correta, isso vai para a televisão. O cara encontrou uma carteira que tinha não sei quantos mil reais e ele foi e devolveu. Tem que virar notícia isso. Eu me lembro que logo depois que eu me formei na faculdade, eu tinha uma calculadora HP. Cara, para aquela época, uma 42S, e eu usava na faculdade, o último ano para me formar, fazer os cálculos todos, ela era programável, um mini computador de bolso. E logo que eu me formei no primeiro ano de trabalho, eu nem precisava dela para trabalhar, porque as coisas já vinham prontas, os projetos vinham prontos. Mas eu usava
andava com ela para cima e para baixo. Fui no banco, estava na fila do banco, eu estou falando aqui de 1990, 91. Minha agenda, minha calculadora, minha caneta, né, aquelas coisas, carteira. Eu não tinha celular nessa época. E eu lembro que eu deixei assim no balcão, paguei umas contas e a calculadora ficou embaixo da minha agenda. Quando eu acabei de pagar, eu peguei a agenda e a caneta e saí. Quando eu estou na porta do banco, eu falo, minha calculadora ficou no balcão, eu voltei. Quando eu voltei, já era. Fui no caixa, não, aqui não ficou nada. A pessoa atrás de mim já, pá, rapidinho. O que é isso? Isso é o certo. Não, Zé, isso é sério. Deve ser o certo, porque é isso que acontece 90% das vezes. Porque a nossa imagem é formada por nós mesmos. Se ele faz, eu também posso fazer. Mas todo mundo faz, eu também faço. Somos autorreferentes ou antroporreferentes. Olhamos para as pessoas ao nosso redor para dizer, se ele faz, eu também posso fazer. E nos esquecemos que fomos criados à imagem de Deus, à imagem de Cristo, da sua honestidade, da sua lisura, do seu caráter. Fomos criados para ser daquele jeito, e quando a gente olha para ele, tem que dizer, tem alguma coisa errada comigo. Essa semana de novo eu abri espaço para as pessoas fazerem perguntas, para a gente fazer aquela brincadeira de perguntas e respostas pelo Instagram. E as perguntas sempre são, então, mas o pastor tal falou isso, o pastor fulano falou aquilo, quem está certo? Eu falo, nós ainda estamos procurando a religião de quem fala certo e quem fala errado. Nós ainda estamos procurando quais são as leis que nos façam fazer o certo. E se eu estou preocupado em fazer certo, é porque eu trato Deus como um ídolo da terra. Se eu fizer certo, você abençoa a minha plantação. Se eu fizer certo, você vai me abençoar. Se eu fizer errado, você vai me queimar. Você vai me dar um castigo. Porque eu preciso entender do que é certo, o que é errado, para eu me dar bem. Ele é criador de todas as coisas. Ele nos criou a sua imagem. E a imagem dele foi deteriorada pelo pecado, desde Adão, e continua sendo e cada vez mais nos dias de hoje. E assim o mundo segue até o colapso total nesse caos que nós vivemos, onde o homem vai se degenerando e vai se perdendo. É por isso que toda hora você vê alguém falando assim, tinha que ter uma lei para tal coisa. Tem que ter. O homem bicho solto, se você deixar, ele vai acabar com tudo. Toda hora tem que fazer uma lei nova para proibir, para colocar uma punição severa, porque o único jeito de manter o homem como um ser humano, pensante, que tem um coração e uma mente, e que olha para o todo e para o próximo com igualdade, é só uma lei e uma punição. Porque cada dia que passa, o ser humano se torna mais desumano. A medida da nossa espiritualidade não é o quanto nós flutuamos e cantamos na igreja. A medida da nossa espiritualidade é a humanidade de Cristo. É olhar para Jesus e falar, eu preciso ser como Ele é. Alguma coisa tem que me ajudar a ser de novo a imagem que foi desgastada. Quando Paulo diz que Ele é o primogênito de toda a criação e nos predestinou para sermos a sua imagem, é porque fomos criados para ser como Ele. Eu quero ler com você aqui 2 Coríntios, capítulo número 3, versos 17 e 18. Ora, este Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Nós somos transformados a cada dia na sua imagem. Isso não é uma coisa instantânea. Na religião nós achamos que é um dia. Ele levantou a mão. Ele foi à frente. Ele disse glória a Deus. Ele foi fazer o discurso e disse, eu também acredito em Jesus. Nós adoramos a religião das declarações e das coisas que acontecem imediatamente e são visíveis. E ali achamos que tudo está pronto.
Mas sermos transformados à imagem dele é termos uma conformidade com Cristo de maneira progressiva. De glória em glória, a cada dia, progressivamente. Alguma sujeira a gente vai tirando e vamos nos igualando e tomamos a forma dele. Por isso o escritor de Hebreus diz: não vos conformeis com esse mundo, com este tempo. Não tomem a forma das pessoas dessa época. Nós tomamos a forma de Cristo, nós queremos ser semelhantes a Ele. Esse é o trabalho do Espírito. A parábola da videira é a ideia de que a nossa existência brota dele. Os ramos só existem porque existem um tronco. E nós que fomos colocados nessa videira só subsistimos por causa dela. Ela é a razão de nós existirmos, é a razão de darmos frutos, é a razão de nós termos nascido. Não tem a ver com a religião que seguimos, não tem a ver com o ritual que praticamos, não tem a ver se levantamos a mão, se baixamos a mão, se vamos atrás, se vamos à frente, se repetimos uma oração, se não repetimos, tem a ver com uma transformação de vida. E essa é uma decisão que vem seguida da ação do Espírito, que a cada dia nos faz voltar à imagem dele. E não olharmos para dizer: eu preciso ser igual àquele, preciso ser igual àquele, se ele faz eu também posso. O nosso padrão é um pouco mais elevado em todos os aspectos da vida. Ligados à videira, progressivamente somos convidados a uma progressiva, aliás, somos convidados diariamente a uma progressiva santificação, a uma conformação progressiva com a imagem de Cristo, como era o projeto inicial desde o Éden. Sermos mais parecidos com Jesus nas suas atitudes. E é isso que nós procuramos, né? E também fazemos isso com pessoas. É o meu patrão, é o meu professor, é a pessoa que me deu aula, é um atleta, é um esportista, que ocupa o lugar do herói porque ele é que traz felicidade. Quando ele faz o gol, quando ele ganha a corrida, ele muda o nosso ânimo, nós temos uma necessidade. Esse vazio foi criado assim, para que nós entendêssemos que nós somos incompletos sem Cristo, sem o verdadeiro Redentor, que não quer criar uma religião, que não quer que, não é porque você vai a domingo à igreja, que você assinou um papel, que você se tornou membro, não é isso que ele veio fazer. Ele veio nos mostrar, com a sua presença entre nós, que alguma coisa aconteceu entre o Éden e os portões do paraíso, quando Adão saiu por eles afora. A nossa escolha da vida com o não Deus, ou sem Deus, nos destruiu. Por isso, a religião ama as declarações e as confissões, mas Cristo ama a transformação. Ele ama aqueles que lutam contra si mesmos, aqueles que estão dispostos a guerrear contra as suas próprias fraquezas, aqueles que olham para Cristo e dizem: eu quero ser como Ele é. O que aconteceria se dentro da sua casa, na sua família, você que é pai de família, os teus filhos e tua esposa enxergassem as atitudes de Cristo em você? Ou em você que é mãe, ou em você que é filho? Nós temos uma discussão, o Brasil acha que, meu Deus, o mundo também, que a nossa solução está na implantação de uma visão sociopolítica. Imagine se nós esquecêssemos os sistemas, mas todo ser humano fosse parecido com Cristo. E o que reinasse em nós fosse a paz e a justiça e o amor em primeiro lugar. Se ao cobrar como um trocador de ônibus ou um motorista de Uber, ou um vereador ou um presidente da república, ou o dono de uma empresa que derrama dejetos de poluição num rio,
Ou se fosse uma multinacional que emite gases poluentes quando faz o que faz na indústria química. Se todo mundo tivesse Cristo em si e fosse a imagem do Filho, e dissesse, não importa o que o outro faz ou o outro faz, eu sou geração dele, eu estou ligado a ele, é isso que me importa. Não importa se tem alguém vendo ou se não tem ninguém vendo. O que eu faço como para o Senhor. O Evangelho está infinitamente acima do que qualquer tipo de ideologia ou ideia externa que visa fazer o ser humano cumprir um papel. É uma transformação diária do Espírito que nos coloca na imagem de Cristo a cada dia. E façamos o que façamos ou pensemos o que pensamos, fazemos pelo Senhor. Fazemos porque Ele é Deus, fazemos porque Ele é Criador, fazemos porque o Seu Espírito que habita em nós, porque estamos ligados a essa videira, está nos transformando na Sua imagem. Eu não tenho mais uma luta simples de uma religião dizendo que eu sou obrigado a fazer isso ou aquilo num ritual. Eu tenho uma luta interna de mim comigo mesmo, porque eu não aceito mais ser o que eu sou. Eu quero viver o que Cristo viveu. Não é uma religião, não é uma regra externa que eu cumpro para que o ídolo da terra me abençoe. É nós entendermos o Criador de tudo que existe, que habita em nós pelo Seu Espírito. E quando Ele nos criou a Sua imagem e nos perdemos no pecado, o Espírito a cada dia renova esta imagem para que sejamos de verdade reconhecidos como filhos de Deus, como Cristo, nosso irmão mais velho, o primogênito de muitos irmãos. E aí a comunidade, a igreja, é o ajuntamento dos filhos. Não é um grupo de pessoas que obedecem uma regra ou uma lei litúrgica. É o grupo de pessoas que morreram para si mesmas e querem a cada dia se parecer mais com Cristo. A obra do Espírito é sermos transformados na imagem do Filho. Nós falamos de Espírito Santo, aliás, falamos de Cristo, de Deus, Espírito Santo, da Trindade. A única coisa que vem na nossa cabeça é poder. Poder para nos empoderar e nos fazer mais poderosos do que os outros, porque é sempre essa a nossa vontade. Não. A obra do Espírito é nos transformar na imagem do Filho. Seja o seu fruto, sejam dons ou capacidades, é para que façamos o que o Filho fez. Aliás, Ele deixou todo o seu poder. Na cruz Ele demonstrou que o amor e a sua entrega sacrificial era mais importante do que qualquer poder. Ele mesmo diz, eu poderia orar agora e viriam miríades de anjos me defender, Pedro. Você cortou aí a orelha do soldado, você quer me defender, eu tenho poder sobre tudo. Sobre céu, sobre terra, eu ando por cima das águas, eu acalmo tempestade. Eu poderia sair voando dessa cruz, mas eu não fiz por amor. Por que nós pensamos em Deus, ou quando nos falamos do Espírito Santo, a única coisa que vem à nossa cabeça é o poder que nós vamos receber, e não quem vamos ser. E não o que vamos demonstrar. Ligados à videira, nós somos transformados na imagem do Filho, o primogênito de muitos irmãos, a cada dia. Que Deus nos abençoe. A minha oração, a nossa oração nesta manhã, é que nós possamos nos render e dizer, Espírito, me transforma na imagem do Filho. Eu não quero mais ser o que eu sou. Por que eu ainda sou desse jeito? Por que eu ainda nessa situação, sempre que acontece isso, eu faço desse jeito? Sempre que eu ouço essa palavra, eu perco as estribeiras, meu sistema nervoso, minha cabeça. Eu não quero mais ser como eu sou. Eu quero ser como Ele é. Eu sou parte dessa videira. Tudo está no fruto. Por isso Jesus disse, pelo fruto
vocês vão conhecer quem são meus discípulos. Não é pelas declarações, não é pelas profecias que eles dão, não é pelo poder que eles demonstram, não é pelos rituais que tem na sinagoga ou no templo, é pelo fruto. É por tudo aquilo que eles produzem na vida. Aí vocês vão saber. E quando Pedro e João são presos no capítulo 4 de Atos, no Sinédrio, 3 ou 4, e os homens que os haviam prendido perceberam que eles tinham andado com Cristo, porque eles eram galileus, incultos e iletrados, e eles falavam com ousadia, eles andaram com aquele mestre, porque eles têm características que parecem com ele. Em Antioquia, o apelido cristão foi pela primeira vez pronunciado. Em Antioquia, pela primeira vez, os discípulos são chamados de cristãos, porque eles se pareciam com Cristo. Não porque eram da religião cristã. É porque suas atitudes eram parecidas com o que Cristo fazia. Deus abençoe a cada um de nós e nos ajude a sermos cristãos nesse mundo. Gente que se parece com Cristo, a imagem dele. E que isso fale mais alto do que uma religião evangélica ou do que um ritual religioso. Mas que possamos permitir que o Espírito faça isso.